Então, vamos começar a apresentação dos métodos para a solução de equações. Já ficou claro que a gente tem um elenco de métodos e, após análise do problema e adequação da geometria do método, o entendimento da geometria do método, a gente vai escolher o método mais adequado para o problema. Então está aí a lista, dos métodos. Esses três primeiros, método da abscissão, falsa posição e falsa posição modificados, são métodos de intervalos, onde o valor inicial é dado um intervalo, e os métodos abertos do ponto fixo, método de Newton e o método da secante. Nesses métodos, com exceção do método da secante, se atribui um ponto como valor inicial e a secante com dois pontos de valor inicial, diferença. Então, o primeiro método é o método chamado método da abscissão. Ele divide o intervalo em dois a cada passo e elimina um dos intervalos, porque, como você mostra, que existe uma raiz única no intervalo. Se você divide o intervalo em dois, a raiz só pode ficar em um dos dois intervalos. Então está aí, dada a função f de x contínua no intervalo AB, onde existe uma raiz única, é possível determinar tal raiz subdividindo sucessivas vezes o intervalo que a contém pelo ponto médio de A e B. Depois da análise do problema, você escolhe os valores iniciais, atribui os valores iniciais aqui no caso AB e vai verificar se ele atende às condições de aplicação do método. Então, ele tem que ter o produto do f de A vezes f de B menor do que zero, a função contínua no intervalo e o sinal da derivada constante. Ou seja, ele tem que ter uma raiz única no intervalo. Depois de garantida as condições de aplicação do intervalo, no método, você começa a encontrar os pontos médios dentro do intervalo. Então, o primeiro ponto médio é esse aí, A mais B sobre 2. Então, é o valor chamado aí x1. Agora você vai testar se x1 é uma aproximação da equação. Se é verdade, x1 é uma aproximação da raiz procurada. Caso contrário, você vai definir um novo intervalo. Você vai eliminar, no caso, a metade do intervalo. Então, se o valor do x1 que você encontrou, o valor do ponto médio, não atende às condições de convergência, ele não é uma aproximação da raiz, então você vai partir para a escolha do novo intervalo. Aí, qual seria o novo intervalo? Como é que você vai calcular o novo intervalo? Você faz o produto do f de A vezes f de x1. Se esse produto for menor do que zero, a raiz está aí dentro. Se não, ela está no outro intervalo. Então, se verdadeiro, A e x passa a ser o novo intervalo. Caso contrário, o intervalo vai ser x1 e b. Consequentemente, fica eliminado aí a metade do intervalo a cada iteração. A cada passo, você vai reduzindo pela metade o intervalo. Então, repete-se o processo até que x atenda às condições de parada. Aqui a gente está vendo, na análise gráfica, o comportamento
do método da abscissão, né? Aí, nesse primeiro gráfico, você vê aqui o valor do x1 calculado, é o ponto médio. A raiz se encontra nesse desenho entre A e x1. Aqui no caso, por exemplo, o produto de f de A vezes f de x1 foi menor do que zero, né? Aí, no segundo gráfico, para aqui você está vendo aqui, já o cálculo do x2. Como o intervalo ficou AX1, o segundo intervalo escolhido, né, foi AX1. Então, você vai calcular o ponto médio para esse novo intervalo, que é o valor de x2. Então, o valor de x2 vai ser calculado da mesma maneira, agora sendo que A mais x1 dividido por 2. Só que esse x1 você chama de B, né? Cada vez que você escolhe um novo intervalo, ele passa a ser AB. Então, vai haver ou um deslocamento do A ou um deslocamento do B. E o terceiro gráfico aí você está vendo o cálculo do que seria o x3, né? O x3 é A2 mais B2, essa nomenclatura, para não fazer confusão, sempre a gente deixa A e B. Então, você, quando escolhe um novo intervalo, esse novo intervalo se chama A e B, para evitar maiores complicações, né? Então, repete-se esse processo até que o valor atenda às condições de parada. Então, a gente tem aqui as condições de parada, né? Se fosse exatos, né, a comparação seria com zero. Como se trata de aproximações, a comparação é uma aproximação de um zero, que a gente chama de tolerância. Então, está aí a definição de tolerância. Uma aproximação do zero depende do equipamento a ser utilizado e da precisão necessária para a solução do problema. A questão do equipamento, a gente viu lá no estudo do ponto flutuante as limitações, né, dessa tolerância, da precisão. Então, se estivesse trabalhando na forma simples, ou hoje, dizendo assim, um computador de 32 bits, né, no padrão I3E, a gente teria a tolerância máxima de 10 elevado a menos 8, seria uma aproximação do zero. E no de 64 bits, teríamos 10 elevado a menos 16. Então, agora vamos apresentar o algoritmo do método da abscissão. Esse algoritmo está descrito numa pseudolinguagem, né? Uma linguagem muito clara, fácil de ser entendida, né? Então, eu começo com K igual a zero, os valores iniciais dele. O K igual a zero, que esse K vai ser o número de iterações, é o contador de número de iterações que vai ficar armazenado nessa variável K. A e B, A0, B0, o intervalo. E x0 igual a é um artifício para teste que se faz, né? Para você fazer o teste logo no primeiro passo. Então, você calcula x, k mais 1, que seria o x1 no caso, igual a mais b sobre 2, e entra nesse laço aí, esse while and while. Então, enquanto o critério de convergência não satisfeito, na realidade, esse critério de convergência são os critérios de parada, aqueles dois critérios de parada que a gente já viu. O módulo de f de x1 menor ou igual à tolerância e o módulo de xi mais 1 menos xi dividido por xi mais 1 menor ou igual à tolerância. E no fim tem o K menor do que L. O K menor do que L, o K é o número de iterações, e L é um valor
é o valor máximo de iterações permitidas. O que é esse valor máximo de iterações permitidas? Veja só, esse aqui ele é um laço se